Boa noite a todos, tudo bem? Nós vamos começar mais uma transmissão ao vivo no Face do Nova Luz. Hoje o nosso assunto é o medo. Vamos começar assunto novo. Nós fazemos esse estudo psicológico, dos livros de Joana de Ângeles. E hoje vamos falar desse assunto, que eu acho que tem a ver com o momento que nós estamos passando, as pessoas em casa, essa pandemia muito preocupante. E esse assunto então vai nos ajudar e muito. Eu peço que o pessoal em casa coloque a água para fluidificar. No finalzinho a gente faz uma prece, uma vibração. E colocando um copo individual para cada um, sempre a espiritualidade pode nos ajudar espiritualmente. E a qualquer momento que vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, usem o chat aí do Facebook. A Letícia está aqui comigo, ela vai passando as perguntas e os comentários. É bom até que o pessoal participe, para que não fique muito maçante, para que não fique só eu falando. Então vamos à prece inicial. Então, graças a Deus, mais uma oportunidade. Pedimos a Deus nos abençoe com a presença dos bons espíritos, a nos inspirar, a permitir que o nosso trabalho seja harmonioso e de muita utilidade para todos nós. Então, em nome dos bons espíritos, em nome de Jesus, nosso Mestre, iniciamos mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook. Que assim seja. Decorrente dos referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-o em profundos abismos de depressão. Então, o medo, ele é decorrente desse mundo conturbado que nós vivemos. Se nós tivéssemos segurança, tranquilidade, certeza do futuro, nós não teríamos medos. Mas a verdade é que o que nós menos temos nesse mundo material que nós vivemos é estabilidade. Então, no momento estamos saudáveis, no outro momento podemos perder a saúde, podemos perder o emprego, A violência da sociedade também nos preocupa bastante e naturalmente isso nos gera medo. Num contexto social injusto, a insegurança engendra muitos mecanismos de evasão da realidade, que dilaceram o comportamento humano, anulando por fim as aspirações de beleza, de idealismo, de afetividade da criatura. Então, principalmente para as classes mais pobres, ou mesmo para a classe média, sempre há uma preocupação nessa questão econômica. Então, essa instabilidade, ela acaba trazendo a insegurança e o medo. Então, uma visão espiritual da vida, que a doutrina espírita nos dá, nos ajuda a diminuir esse medo. Porque quando você pensa que nós temos uma vida só e que nessa vida nós temos que resolver todos os nossos problemas, então aí é preocupante. Porque aí você vê que você pode desencarnar, que a vida passa muito rápido, você não tem tempo para nada. Mas quando você eleva o pensamento, descobre que você é um espírito imortal, que está aqui só de passagem, aí você tem mais tranquilidade para levar a vida. Então, estamos aqui de passagem, é um momento e o futuro é certo. Porque como somos espíritos imortais e existe a lei da evolução, nós não nos preocupamos com nada. Quer dizer, é certeza que vai dar tudo certo. O foco tá bom aí, Letícia? Tá, eu diminui um pouco a luz, agora aumentei de novo. Encarcerando-se cada vez mais nos receios justificáveis do relacionamento instável com as demais pessoas, surgem as ilhas individuais e grupais
para onde fogem os indivíduos, na expectativa de equilibrarem-se, sobrevivendo ao tumulto e agressividade, assumindo, sem darem-se conta, um comportamento alienado, que termina por apresentar-se igualmente patológico. Então, a violência, os problemas que existem no mundo material, levaram a ter os condomínios, né? Os condomínios fechados. Então, quem tem posses, condições financeiras, muitas vezes para fugir da violência e dos problemas, acaba se refugiando num condomínio fechado. Por um lado é bom, porque ele vai ter segurança e dá segurança para a sua família. Mas por outra, ele foge, ele fica alienado do resto do mundo. E é interessante isso porque, por mais que nós precisemos buscar segurança, nós somos uma coletividade mundial. Mesmo com esse coronavírus agora, nós estamos vendo isso, que ninguém está a salvo. A gente vê os Estados Unidos, por exemplo, no começo, que fechou todas as fronteiras com uma certa razão e tentou se isolar. E hoje é um dos maiores focos de coronavírus no mundo é os Estados Unidos. Então, por mais que eles tenham poder econômico e tentaram ficar longe, né, da pandemia, eles não conseguiram fugir. Então, quando você vai para um condomínio, quando você seleciona os seus amigos, por um lado você fica seguro, mas por outro você foge do resto do mundo. E será que mesmo não sendo políticos, não tendo uma responsabilidade direta, será que isso é o certo? Até eu vi um orador uma vez falando que às vezes a pessoa faz um caminho, né, de casa até o trabalho, e no caso a casa às vezes é dentro do condomínio, e toda vez que ele faz o trajeto até o trabalho, ele vê muitos problemas sociais, pessoas com necessidades materiais, pessoas jogadas na rua, e num primeiro momento ele identificou isso e até ficou com dó e se condoeu. Mas vai passando o tempo, aquilo vira parte da paisagem. E ele tem a segurança na sua casa, né? E aquilo não afeta ele. Então, até que ponto nós temos direito dessa felicidade, dessa privacidade de segurança e deixamos os outros sofrendo? Então, o bom seria termos um equilíbrio. Ao mesmo tempo que buscamos a nossa segurança e da família, para não ter um medo excessivo, vivendo num lugar com muitas incertezas, não deixar de todo o convívio com as outras pessoas, principalmente esses mais necessitados, que se ficarem sozinhos, né, entregues a eles mesmos, vão ter muita dificuldade para sobreviverem. As precauções para resguardar-se, poupar a família aos dissabores dos delinquentes, mantendo os haveres em lugares quase inexpugnáveis, fazem o homem emparedar-se no lar ou aglomerar-se em clubes com pessoal selecionado. Quer dizer, ou a pessoa se tranca em casa, longe de todo mundo, ou ela vai para um clube fechado que só vai o pessoal lá que tem dinheiro para pagar, né, que é sócio do clube, né? E é também uma maneira de você fugir ao contato da sociedade. Selecionado, perdendo a identificação em relação a si mesmo, ao seu próximo e consumindo-se em conflitos individualistas, a caminho dos desequilíbrios de grave porte. Então, muitas vezes, quando você se une a um grupo, entre aspas, privilegiado, você se iguala a todo aquele grupo e fica com as mesmas ideias, com as mesmas conversações, vão aos mesmos lugares, né? Fazem as mesmas férias, compram os mesmos carros e mais uma vez, se isola de todo o resto. Então, será que você tem esse direito e você merece realmente
ficar totalmente apartado do mundo, ali no seu sossego, sem problema nenhum? Não, porque na verdade nós viemos sempre com responsabilidades, não só na família, no trabalho, mas em relação à sociedade também. E quanto mais posses nós temos, e quando sobra o dinheiro, você tem possibilidades, com certeza esse dinheiro sobrando não é para o seu lazer, mas exatamente para você dividir, para você ajudar outras pessoas. Mas se você usar essas possibilidades materiais, que na verdade não são suas, né? Porque nosso realmente é só o que nós podemos levar desse mundo. Então as coisas materiais é um empréstimo que Deus nos dá. Então você que momentaneamente, né, está usando esse dinheiro, essas propriedades, a usa egoisticamente, só pensando em você e nos seus, gera esse desequilíbrio, né? Então você acaba não se sentindo bem por não estar fazendo tudo o que você poderia. Não só para os seus, mas também para outras pessoas que vivem na sociedade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, nós estamos atentos aqui. Os valores da nossa sociedade encontram-se em xeque, porque são transitórios. Há uma momentânea alteração de conteúdo com a consequência perda de significado. Então, se você for ver o que você quer da vida, muitas vezes você se vê reduzido a buscando apenas as coisas materiais. Então você trabalha, você consegue o dinheiro, você paga as contas, né, da casa, e você tem que trocar de celular, você guarda o dinheiro para isso, você tem que trocar do carro, aí você guarda dinheiro para isso. Se você quiser comprar um imóvel, se você tem condições, você faz isso também. Você compra as suas roupas. Mas tudo isso é em relação à vida material. Então é lógico que nós podemos e devemos trabalhar para custear os nossos gastos materiais. Mas a vida é só isso. Então nós viemos só para comer, beber e se divertir aos fins de semana? Ou será que não existe um trabalho também no relacionamento social, de responsabilidade para com as outras pessoas, como nós estamos comentando aqui? Aliás, esse coronavírus, ele vai mudar muito a gente depois que passar. Porque agora nós estamos vendo a falta que faz conviver com outras pessoas. Nós estamos vendo o planeta, em alguns sentidos, por não ter um excesso de viagens, de pessoas indo para todo canto, se recuperando, né? Chegamos à conclusão que o homem acabava sendo nocivo para o planeta. Agora, em casa, gastando menos, fazendo economia, ele ajuda o planeta também. A nova geração perdeu a confiança nas afirmações do passado e deseja viver novas experiências ao preço da alucinação como forma escapista de superar as pressões que sofre, impondo diferentes experiências. Então é natural que cada geração critique a geração passada e tente fazer alguma coisa diferente e melhor. E realmente, no suceder das gerações, nós notamos muito progresso. Mas precisamos ficar atentos porque, em outros sentidos, nós voltamos para trás. Na questão do relacionamento, por exemplo, com o smartphone, nós vemos as pessoas perdendo essa oportunidade de conversar, de trocar experiências, de falar de si mesmo. Porque quando você usa o smartphone, você acaba fazendo do smartphone o que os artistas fazem na revista Caras. Você publica uma coisa que não é, que não existe. Então é o parecer e não o ser. É complicado porque você vê pessoas de uma maneira que verdadeiramente não são daquele jeito, e você também coloca uma vida que realmente não é a sua realidade.
Então, quando nós entramos nesse mundo das redes sociais excessivamente e paramos com a nossa vida real, nós perdemos um pouco a oportunidade de desenvolvimento, porque passamos a representar tanto um papel que realmente não somos, que perdemos o sentido da vida. Então, se alguém lhe perguntar, para que você vive? A resposta, se for sincera, vai acabar te dizendo que você vive para mostrar para os outros uma realidade que não existe. As responsabilidades para que você vê nesse mundo, na família, no trabalho, na sua religião, muitas vezes está ficando de lado. Tem algum comentário, alguma pergunta? Não, o pessoal está bastante participativo falando boa noite e que está assistindo. Tem Muito bem. 27 pessoas online. Ótimo. No âmago das suas violações e protestos, do vilipêndio aos conceitos anteriores, vige o medo que atormenta e submete às suas sombras espessas. Vilipêndio seria com desprezo, né? Então, ao mesmo tempo que nós criticamos as gerações passadas, que tinham seus problemas, né? O autoritarismo, existia muito as discriminações. Hoje em dia nós vemos as pessoas muito mais conscientes no sentido de respeitar o próximo. Nós vemos as pessoas dando liberdade umas às outras. Então progredimos em muitos sentidos. Mas em outros, como nós vamos estudar aqui, às vezes está faltando algo mais ainda. A quantidade expressiva de atemorizados trabalha a qualidade do receio de cada um, que cresce assustadoramente, comprimindo a personalidade, até que esta se libere em desregramento agressivo, como forma de escapar à constrição. Então, a sociedade moderna, ela tem um problema que eu falo sempre, que como nós estamos passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, nós estamos tendo uma liberdade cada vez maior. Então, antigamente, principalmente por causa das discriminações, do bullying, você acabava não fazendo tudo o que você queria. E hoje você já tem uma possibilidade, uma liberdade de fazer o que quer. Só que isso, ao invés de nos dar segurança, acaba nos atemorizando. Porque se por um lado você tem liberdade, por outro você vai ter que se responsabilizar pelos seus atos. E muitas vezes você tem o ímpeto de fazer as coisas, de querer mudar, mas não tem o conteúdo, o equilíbrio para assumir as suas responsabilidades. O ideal é ter mais liberdade quem tem mais condições de fazer as coisas. E principalmente as crianças, nós vemos, elas estão tendo uma liberdade cada vez maior que acaba mais os desequilibrando do que os ajudando. Então nós precisamos ter um certo equilíbrio no uso dessa liberdade e escutar as outras pessoas que têm experiência. É muito difícil porque nós temos ânsia por essa liberdade, nós achamos sempre que estamos certos, né? E aí queremos usar essa liberdade. Mas acaba às vezes dando problema. Quem, porém, não consiga seguir a correnteza da nova ordem, fica afogado no rio volumoso, perde o respeito por si mesmo, aliena-se e sucumbe. Então nós, espíritos imortais, como eu falei, nós temos responsabilidades a cumprir. Então não viemos aqui no planeta só para veranear, né? E quando nós ficamos, conforme a condição financeira que nós temos, só veraneando ou só sugando outras pessoas, né? Nós fugimos ao que viemos fazer e isso vai nos dar um desconforto e que vai gerar um medo, que é o tema que nós estamos vendo. Até coloquei essa foto que é de Veneza. E diz que o mar lá de Veneza, que são as ruas da cidade, nunca esteve tão limpo quanto agora.
como não tem tanto turista, né, então os esgotos, né, acabaram e o mar está limpo, dá para ver os peixes, né? Então você vê como o homem, né, caindo nos excessos pode prejudicar o meio ambiente. Na luta furiosa, as festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de moedas e o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos íntimos, apenas se transformam em lâminas baças de vidro pelas quais observam a vida sempre distorcida, face à ótica incorreta que permitem. Então, às vezes, você tendo possibilidades, você acaba tendo uma vida com muitos lazeres, com muitas extravagâncias, né? E mostra muito isso para outras pessoas, e você está feliz, e você está rindo. Mas será que isso é uma felicidade real ou está escondendo, né, algum desequilíbrio? Então você ir numa festa, depois que você cumpriu as suas responsabilidades, depois que você está em harmonia com o que você veio fazer no planeta, ótimo. Mas se você aparentar felicidade só para esconder o desequilíbrio que você está tendo por não fazer o que você se responsabilizou nessa existência, você vai estar fugindo. É um mecanismo de fuga. Então você mostra uma felicidade muito grande, mas no íntimo está faltando alguma coisa. O Ângelo fez um comentário, ele disse assim: vamos torcer e nos esforçar para que essa fase que atualmente estamos vivendo deixe um legado positivo, de relacionamento com a família, com a sociedade e com o planeta, que nos traga uma reflexão de mudança íntima e cultural, verdadeira, positiva e duradoura. Muito bem, Ângelo. Agradecemos a contribuição. Agora o pessoal está participativo. Podem comentar mais. O Ezequiel disse assim: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente, Ezequiel. Seja bem-vindo também, Ezequiel. E o Ademir comentou: sem dúvida alguma, essa pandemia, creio eu, de qualquer maneira, fará os homens rever os seus conceitos e pensando, analisando uma forma de reforma íntima. Exatamente. Nós estamos com várias mensagens nas redes sociais, né, de várias facções religiosas, mas principalmente das religiões que admitem a comunicação com os espíritos, e eles estão unânimes em falar que todo mundo sabia dessa pandemia e que é para o nosso bem. E de duas uma, ou temos essa pandemia que vai forçar a gente a ser solidário, a conviver com a família, a rever os nossos valores, né? Sabermos que estamos aqui só de passagem, assim por diante, ou seria uma guerra. Só que uma guerra, nos tempos que nós estamos, acabaria com o planeta. E também as rusgas, né, dessa guerra entre as nações ficariam muito difíceis também. Então veio uma pandemia que é para o nosso bem. E mesmo os mais idosos que estão desencarnando, eles estão entrando no mundo espiritual como heróis. Quer dizer, estão terminando a existência numa oportunidade de serem valorizados, né, de aproveitar o desencarne para dar o seu testemunho e permitir que as pessoas valorizem mais a vida. Então desencarnam os mais idosos e os que ficam, né, vão pensar na vida e que nós temos que usar melhor a vida, né, e todas as oportunidades que temos. São atitudes patológicas decorrentes da fragilidade emocional para enfrentar os desafios externos e internos. Eu até coloquei aqui uma criança, né, pedindo colo, que é exatamente o que acontece com muitas pessoas encarnadas no planeta. E nós também, muitas vezes, nos colocamos nessa situação. Embora fisicamente, às vezes, somos considerados adultos, né? Passou dos 21 anos aqui no Brasil, mas espiritualmente,
quando não temos equilíbrio para lidar com os problemas, para assumir as nossas responsabilidades, estamos como crianças ainda. Porque aquela característica do adulto é ele ser responsável. Então, quando você, mesmo com o corpo de um adulto, não está sendo responsável pelas suas atitudes, não está fazendo a sua parte, não está contribuindo com o conjunto, é que você é uma criança ainda. Então só quer sugar, não se responsabiliza por nada. Se alguém te critica, você briga, fica nervoso, discute, sinal que você não está com a razão. Algum comentário? Não, por enquanto não. A consumação da sociedade, consumar seria concluir, né, acabar. Moderna é a história da desídia, outra palavra difícil aí, né? Falta de atenção, de zelo, do homem em si mesmo, enlanguecido. A linguagem da Joana de Ângeles é cheia de coisa. Lânguido seria sem forças, né? Pelos excessos ou esfogueado pelos desejos absurdos. Então a nossa sociedade moderna, ela tem muitos confortos, né? Só que ao invés de a gente usar esse conforto para termos um corpo melhor e usarmos bem o vaso físico, né, que é o corpo físico, muitas vezes nós caímos nos excessos, nós não fazemos as nossas responsabilidades e caímos num desequilíbrio muito grande. Então, nós que estamos passando do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, nós vamos ter que aprender também a usar a tecnologia, a usar o bem-estar, né? Porque se nós o usarmos de uma maneira egoísta apenas, nos dará muitos problemas no futuro e agora também. Adaptando-se às sombras dominadoras da insensatez, negligencia o sentido ético gerador da paz. Quando nós falamos em ética e moral, nós lembramos dos políticos, né? E os criticamos muito, com muita razão. Mas todos nós, no nosso trabalho, na nossa família, muitas vezes nós agimos sem ética e sem moral. Então, ter ética, ter moral, seria cumprir as leis divinas, principalmente a de amor, justiça e caridade pregada por Jesus. Então, toda vez que nós somos egoístas, nós estamos sem ética. Eu conheci uma pessoa, uma cliente minha, certa vez, que ela me falou uma coisa que para ela era bom, mas que para mim diminuiu muito o conceito dela. Ela morava numa casa que tinha 5 crianças, né? E não eram filhos dela. Vivia lá, uma casa com muitas pessoas junto, e ela comprava chocolate, e ao invés de aquelas caixas de chocolate, tipo Nestlé, que vem vários bombons, e ao invés de dar para as crianças, ela colocava no armário e comia sozinha. E eu achei um absurdo. Até acabei falando para ela e perdi a cliente, né? Porque não seria muito mais prazeroso você chegar com a caixa de chocolate em casa e distribuir para as crianças, né? Até dá para os adultos também, mas lá dá 2 para cada um, e seria uma alegria às crianças, do que consumir a caixa inteira sozinho. Então são atitudes que mesmo nós que não somos administradores, né, pessoas influentes, que acaba prejudicando a nossa casa. No trabalho mesmo, às vezes você tira um xerox lá de graça, né? Pega uma caneta. Então, quer dizer, são pequenos golpes que denotam a sua falta de ética e moral. Se você tivesse uma oportunidade maior, talvez você teria essa mesma falta de ética e prejudicaria mais pessoas. Então, independente do tamanho da sua posição, da sua responsabilidade, se todos nós tivéssemos ética, né, como esse jovem está mostrando aí numa manifestação,
tudo melhoraria. E o nosso horário. Os seus vultos expressivos são imaturos e alucinados, em cuja rebelião pairam o oportunismo e a avidez. Coloquei aí um funk, né? Nem sei quem é essa cantora, mas esses dias, quando o Faustão estava ainda por programa de auditório, foi lá um pessoal funk, né? O rei do funk, não sei o que era, e as pessoas cantaram junto, até porque tem lá a letra, né? E todo mundo acaba cantando junto. E gostaram do funk, uma maravilha. Mas em seguida veio aquele Ramalho, como é que chama? Zé Ramalho? Zé Ramalho. Em seguida veio o Zé Ramalho, que tem um repertório, umas músicas muito boas, né? E aí o público ficou muito mais animado. Então, quer dizer, às vezes você faz o que todo mundo faz, como esse funk, que acaba sendo uma coisa muito sensual, muito chulo, né? Por falta de opção. Todo mundo está fazendo, você vai lá e faz também. Mas se você tiver uma outra oportunidade melhor, você poderá absorvê-la também e será muito melhor, com muito mais qualidade. Então essa escolha desses ídolos desequilibrados mostram o nosso íntimo também. Então o dia que elegermos como símbolos, né, pessoas melhores, nós nos melhoraremos também. Até no Livro dos Espíritos, que é o livro básico da nossa doutrina, Kardec pergunta sobre um modelo para a nossa humanidade, né? E os Espíritos dizem que o modelo, o guia da nossa humanidade é Jesus. A alucinação generalizada certamente aumenta o medo nos temperamentos frágeis, nas constituições emocionais de pouca resistência, de começo no indivíduo, depois na sociedade. Então essa sociedade consumista, materialista que nós vivemos, nas personalidades mais frágeis, acaba fazendo um estrago muito grande. Daí a responsabilidade dos pais de educarem bem os seus filhos. Se você deixar o seu filho muito solto, né, fazer o que ele quiser, e deixar que ele absorva todas as influências da sociedade, você corre um risco muito grande. Aquele Augusto Cury, um grande educador, né, que falou sobre a síndrome do pensamento acelerado, ele diz que o ideal seria nós darmos para as nossas crianças 2 bons presentes durante o ano. Um no dia do aniversário e um no Natal. Mas, normalmente, acabamos dando presentes para os nossos filhos o ano inteiro. A avó mesmo é campeão nisso, né? Tem avó que toda vez que vai visitar o neto, leva um presente. O que você passa para a criança quando você faz isso? Que ela é especial e que ela merece ganhar um monte de coisa só pelo fato de ser o neto preferido, o filho de determinada família. E na verdade, às vezes, isso é uma ilusão. Quer dizer, não é porque você recebe um monte de presente que você está capacitado, que você é merecedor. Então, se você desse menos presentes para as crianças e elas tivessem que atestar melhor as suas capacidades, ganharem as suas competências, elas se desenvolveriam mais. E acontece dessas crianças mimadas com excesso de presente, quando chegar na hora da competitividade, né, da concorrência, elas não estarem preparadas. Aliás, eu digo sempre que nós nunca tivemos tanta concorrência, né, para emprego, para entrar em faculdade como hoje, e tantas pessoas despreparadas. Porque como a maioria dos filhos são tratados como reizinhos, né, eles é que mandam em casa, como se diz, é a infantocracia. Quem manda são os filhos, né? Só que aí, quando chega um momento que eles precisam ser testados, eles espanam, né? E ficam atemorizados.
O Nelson Brunelli fez um comentário. Hoje, em muitas casas, a porta do quarto dos filhos fica trancada e estes nem permitem que os pais entrem nos seus quartos. Exatamente. Aqui mesmo em casa, esse dia acordamos, a minha neta estava lá uma placa lá, só me acorde depois, não, nem me acorde, né? Porque na verdade ela está acordando mais de meio-dia, né? Mesmo o celular, né? Então diz que é um absurdo a criança ter senha no celular. Então o certo é a criança não ter senha e os pais